Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. Olá, tudo bem? Dado para entrar. Boa noite. Tô vendo aí muitos amigos, alunos. Boa noite, doutor Jadelson. Tudo bom? Bom, tudo bem? Como é que você está? É um Tudo prazer bem. de falar com você, tá Muito certo? obrigado. O prazer é todo meu. Deixa eu só ajustar aqui, Opa, sem problema. só ajustar aqui um pouco. Isso, ok. Ótimo. Eu Ok, tenho agora. um, eu tenho muitos seguidores que são de Paulo Afonso, da região ali norte da Bahia, e pessoal de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e assim, eles têm muito mais contato, às vezes, por exemplo, o pessoal de Paulo Afonso tem muito mais contato em matéria de saúde com Recife do que com Salvador, pelo que pareça. Aí eu vou apresentar um pouquinho o senhor e o Hospital da Bahia, né? Pois é, O, o isso, né? Ser apresentado, né? Para que as pessoas estão ah, falando. é. Primeiro, eu queria te dizer que é um prazer muito grande, doutor João Paulo, estar consigo nessa live, tá certo? Me Muito sinto obrigado. obrigado pelo convite. E estou aqui à sua disposição, à disposição de todos que estão me acompanhando, nos acompanhando nessa live, para a gente poder, então, conversar sobre aquilo que for de relevância. Sim. Eu tenho um amigo meu que é fã do senhor, Ramon Lued. Ah, sim, sim, sim. Ele é fã do senhor. E É seu amigo filho, o José Mendes, que os amigos chamam ele carinhosamente de Dinho, também é muito meu amigo. Gosto perfeito. muito dele. E ele foi um dos organizadores, né, dessa live. Eu só tenho a agradecer a ele. Né? E doutor Jadelson Pinheiro Andrade é cardiologista, né, médico cardiologista, superintendente do Hospital da Bahia, membro da Academia de Medicina da Bahia, cadeira número 1, né? Professor, dirigente de entidades associativas, autor de livros. Um dos livros, inclusive, foi editado em versão em inglês, em Londres, né? E vários títulos e condecorações, entre elas a Comendador de Julho, que também tive a honra de receber, que é a comenda mais alta que se pode se conceder a um baiano, né? E pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E superintendente do Hospital da Bahia, como eu já disse, que tem acreditações internacionais, hospital de referência na Bahia, né? Para quem não conhece, é composto de 4 blocos, mais de 250 consultórios lá, UTI, internamento. Minha mãe, inclusive, no final do ano passado, fez uma cirurgia lá no Hospital da Bahia, e eu posso afiançar da qualidade do atendimento do Hospital da Bahia, e realmente, assim, um hospital de referência aqui, não só em Salvador, como na Bahia, como na região Nordeste e no Brasil, né? Pois é, eu lhe agradeço essas referências em relação ao Hospital da Bahia, me sinto gratificado por isso. E o propósito, o objetivo do Hospital da Bahia, desde que nós iniciamos as atividades, o Hospital da Bahia está fazendo esse ano, fez esse ano agora em março, 14 anos de atividade, ainda entrando na adolescência, mas já se comportando como adulto, na medida em que nós procuramos prestar uma assistência médica qualificada, diferenciada, para toda a população do estado da Bahia e hoje nós somos, graças a Deus, atingimos um padrão de referência e excelência no Brasil e também até mesmo com algum contexto internacional. E eu me sinto muito Sim, gratificado por isso, por ter participado, ter idealizado e participado da idealização desse projeto, como também está lá, e também pela Bahia, né? A Bahia ter hoje sim, são vários hospitais, são hospitais de grande referência e o Hospital da Bahia hoje assume essa posição e isso me gratifica muito. A medicina sim, brasileira hoje, quer a nível assistencial por médicos, quer a nível de, de
estrutura hospitalar, ela hoje é uma assistência que não deve absolutamente nada a nenhuma das grandes instituições hospitalares do país, porque nós temos, sim, hospitais e corpo médico, corpo clínico de alto nível, de alta qualificação científica, que nos coloca na vanguarda da ciência médica no Brasil. Eu posso dizer que, além de minha mãe ter feito cirurgia lá no ano passado, no final do ano passado, sempre que eu preciso de um médico, normalmente os médicos que eu vou, sempre tem consultório lá no Hospital da Bahia. A grande maioria dos médicos que eu vou tem consultório lá no Hospital da Bahia e eu sempre me dirijo lá para poder fazer meus exames, minhas consultas. E realmente eu posso afiançar que é um hospital de qualidade. O senhor está de parabéns. E, assim, não só pelo vasto currículo, né, mas pela competência também. Doutor Jadelson, a gente hoje é um tema bastante, tá, assim, atual, né, e bastante espinhoso por causa da questão do coronavírus, como isso tem impactado aí os hospitais privados aqui na Bahia. E aí eu queria saber um pouquinho do senhor. Eu digo o seguinte, que para mim é muito importante essa interlocução do direito com outros temas, por exemplo, a medicina. Eu estava lendo hoje, já ingressaram com mais de 100 ações no Brasil, pedindo leito de vaga de UTI em hospitais, para casos não só de coronavírus, mas para outros casos também. E é importante que o juiz, na hora de decidir, tenha conhecimento do que realmente está ocorrendo dentro dos hospitais, para que a gente possa dar uma decisão mais conforme a realidade atual, né? Perfeito. Aí nós temos que separar duas situações, né? Em relação ao que você está se referindo a essa situação da pandemia. A primeira situação é em relação aos hospitais públicos, né? Os governos federal, estadual, municipal têm enviado esforços no sentido de montar e estruturar os hospitais públicos para atender essa grande demanda, não é? Porque não é habitual, não se tem na história recente da medicina uma situação de que tantos pacientes se acometessem, se adoecessem, fossem infectados por uma virose no nível que está, pela enorme capacidade de transmissão que tem o coronavírus, e fazendo com que um contingente expressivo de pessoas buscassem ao mesmo tempo a assistência médica. E dentre esse universo de pessoas, pessoas com situações complexas, situações de saúde do ponto de vista respiratório, sobretudo, e circulatório, muito complexas, o que demanda a necessidade de assistência médica de terapia intensiva. Nenhum país do mundo estava preparado para o que está acontecendo. Veja que grandes países de grandes culturas econômicas, de situações de poder econômico e de assistência médica, e aí nós estamos referindo à Inglaterra, Alemanha, França, Itália, os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, nenhum deles estava adequadamente preparado. E por quê? É a pergunta que se faz. Por que não estava? Porque não há premissa disso. Não há história do país ou do mundo uma situação de que tantos pacientes fossem acometidos numa velocidade desta ordem, não é? E que tantos necessitassem de suportes de terapia intensiva. E aí nós vamos, então, para a necessidade de equipar os hospitais, de montar estrutura dentro desses hospitais e, por outro lado, também de pessoal, né? De ter pessoal qualificado. Né? E aí vai o médico, o fisioterapeuta, a enfermeira, pessoas qualificadas para atender a esses pacientes. Então, esse universo do hospital público, então, demandou a que houvesse uma velocidade muito grande dos governantes em todos os níveis para montar estruturas hospitalares para atender, acolher esses pacientes, tratar e levá-los à unidade de terapia intensiva, que envolve respiradores, envolve uma série de ações muito específicas para esse tipo de doença. E o outro lado, os hospitais privados, que aí é uma situação também diferente. Por quê? Os hospitais públicos, muitos foram criados ou ampliados ou dotados para atender especificamente a essa grande demanda da pandemia da Covid-19. Mas os hospitais privados, eles têm as suas outras atividades. Né? Eles têm, além da Covid, eles têm que atender os pacientes com infarto, pacientes com AVC, eles têm que atender os pacientes que têm
problemas traumatológicos, acidentes, fraturas, etc. Então, os hospitais têm que ter as suas unidades dedicadas para assistência ao Covid, na emergência, nas suas unidades de enfermaria, nas suas UTIs, mas também eles têm que preservar o espaço para a população que precisa do atendimento nessas outras situações clínicas de saúde. Então, são diferenças muito específicas e os hospitais privados estão lutando, estão trabalhando muito intensamente para atender essas duas demandas. A demanda que chega cada vez maior pela pandemia e agora que o Brasil começa a entrar no pico, não é? nesses dias, e, ao mesmo tempo, manter as estruturas funcionando para atender os pacientes que demandam outras situações clínicas que não somente a Covid. Então, são duas situações bastante distintas. O nível de claro, o público está prestando e a questão da assistência privada de saúde. Quantos leitos de UTI tem o Hospital da Bahia hoje? Olha, hoje nós temos ativos, no total, 280 leitos. Desses, nós reservamos um quantitativo para atender aos pacientes que chegam com os sintomas de infecção. E aí eu queria uma parte para lhe dizer que, desde que começaram a surgir os primeiros casos no Brasil, e a notícia dos primeiros casos na Bahia, desde o primeiro caso que surgiu em Feira de Santana, no estado da Bahia, nós criamos no Hospital da Bahia um comitê de gestão. Esse comitê, ele preparou o hospital fisicamente, estruturalmente, operacionalmente, para o que viria a seguir. Então, nós temos esse comitê que é formado por vários segmentos do hospital e que é gerido pelo diretor, superintendente médico executivo, Dr. Marcelo Zolling, que foi designado pela diretoria para assumir o comando dessa situação em relação ao Covid, e é formado pela Comissão de Infecção Hospitalar, pela infectologia, pela enfermagem, pela psicologia, então, vários setores. Então, esse foi o primeiro comitê, foi estruturar uma equipe de enfrentamento da Covid-19 no Hospital da Bahia. Assim, a partir daí, nós criamos uma situação de segregação, de individualização, melhor dizendo, dos pacientes que chegavam com queixa sugestiva de estarem infectados. Então, isso ocorreu já na emergência. Então, a emergência do hospital foi individualizado, um setor onde os pacientes que chegam com queixas sugestivas de infecção por coronavírus, eles são dirigidos, então, para esse setor específico da emergência. Lá são atendidos por pessoas treinadas para isso, médicos e enfermeiras treinadas, onde o diagnóstico, então, é feito e a indicação ou não da internação. Aqueles pacientes que estão com quadros leves, que não têm indicação de internação hospitalar, eles são enviados para casa, e os que têm indicação são, então, internados numa ala também que foi criada especificamente para acompanhar esses pacientes. Então, nesse setor, nessa ala, nós dispomos, então, de leitos de UTI, respiradores, uma semi-UTI, para que os pacientes que saem do respirador possam permanecer, e daí, então, após se recuperarem, e graças a Deus, nós temos tido a eficácia de termos vários pacientes que têm tido alta do hospital, mesmo aqueles que passaram pelo respirador, graças à dedicação, à eficiência da equipe que está montando. Bom, então, esse é um aspecto. O outro aspecto foi dotar o hospital de infraestrutura de EPIs, infraestrutura de respiradores, então, uma ação junto aos nossos fornecedores, os fornecedores do hospital, lá atrás, bem no começo, o hospital teve a sua estrutura completamente abastecida de material de proteção individual, tá certo? De toda a estrutura necessária para o enfrentamento desses pacientes. Então, com isso, nós estamos conseguindo manter, o fluxo aumentou bastante, como em todos os hospitais privados, tem aumentado bastante nesses últimos dias, o que nos faz crer que nós estamos entrando aí num pico da doença agora, nessa segunda quinzena de maio, e nós estamos mantendo, então, esses pacientes que nos procuram. O comitê se reúne diariamente, ele direciona os fluxos dos pacientes que chegam para esse atendimento específico na emergência, porque, no outro lado, nós temos que manter, como eu disse antes, a situação do hospital funcionando. Os pacientes chegam com infarto, com AVC, com indicação de cirurgia, com traumatologia, esses pacientes
precisam também ser internados, porque não é só de Covid, não é que vive Sim. a situação. E tratamentos de infarto, de AVC e de câncer são hoje as situações que mais matam o ser humano nesse Sim. século. Se eu te der um número aqui, vai assustar. Se você juntar as pessoas que morrem por doença cardiovascular, infarto e AVC, e pacientes que morrem de câncer, se nós juntarmos essas por ano, nós morrem 26 milhões de pessoas por ano de infarto e AVC e câncer. São 17 milhões por doença cardiovascular, infarto AVC, e 9 milhões por câncer no mundo. Estatística da Organização Mundial. Então, de forma que esses pacientes continuam procurando as estruturas hospitalares como um todo, não é? Muitos desses estão preocupados em não ir ao hospital, aos hospitais, estão protelando seus tratamentos oncológicos, estão protelando seus tratamentos da hipertensão, do diabetes, e isso nos preocupa muito. Sim, imagino. Ô, doutor Jadelson, a gente ouve falar aí muito, eu particularmente tenho lido muito, assistido muitas notícias, que os hospitais já estão chegando assim na lotação máxima das UTIs. Isso no Brasil todo. Isso está acontecendo também no Hospital da Bahia, nos hospitais privados aqui de Salvador, ou ainda tem uma folga aí em relação à questão de vaga de UTI? Como eu te disse, isso é administrado, né? Uhum. Outros hospitais também, privados, eles têm a sua estrutura de administração desses pacientes. No momento, Sim. em toda a rede privada da Bahia, aí eu volto novamente a diferenciar o que é público e o que é privado, não é? Em relação aos hospitais privados, houve um aumento do fluxo de pacientes, como houve na rede pública, um aumento expressivo de pacientes nesses últimos dias, a partir agora do dia 17 de maio. Esse fluxo aumentou, as estruturas hospitalares privadas foram adequadas, tá certo, para atender, mas evidentemente que nos preocupa. Nos preocupa porque haverá um limite para que os hospitais privados possam suportar essa demanda. Haverá um momento que esse limite seja atingido, porque, como disse, os hospitais têm que ter a sua estrutura também preparada e montada para atender outros casos. Eu não posso mandar para casa um paciente que chega com AVC agudo, com hemorragia cerebral, não posso mandar para casa um idoso que cai em casa, chega no hospital com traumatismo de crânio, eu não posso mandar para casa um paciente que chega no hospital com infarto do miocárdio. Então, tem que ter disponibilidade de leitos, e aí é o equilíbrio que a instituição hospitalar responsável ela faz. E para que isso funcione de forma organizada, de forma ordenada, é que esse comitê, ele existe, ele se reúne diariamente, ele analisa os fluxos dos pacientes que chegam com Covid, ele analisa os pacientes que chegam por outras situações clínicas de urgência que não a Covid, e aí essa distribuição é feita, e com isso a gente tem conseguido, com essa disciplina, com essa organização, com essa estrutura bem montada, bem gerida, nós temos conseguido conviver com esse momento. Mas não posso negar a você que nos preocupa se esse fluxo continuar muito grande e se perdurar por muito tempo. E essa informação é bastante útil, porque, como eu disse para o senhor, está começando a surgir diversas ações no Brasil todo, de pessoas querendo vagas de UTI, né? E assim, as pessoas acham que o juiz, com estalar de dedo, vai criar uma vaga de UTI para a pessoa, mas na verdade não é bem assim, né? Na verdade, o juiz não tem condições de escolher quem vai para a UTI e quem não vai para a UTI, quem vai morrer ou quem vai sobreviver, em outras palavras, como no ditado popular se diz. E assim, normalmente eu sou muito... Eu falei ontem numa live que eu fiz, eu tenho muita cautela para poder conceder ações visando medicamento, essas coisas. Mas na atual pandemia, essa questão de vaga de UTI, tem vários colegas que não estão concedendo a liminar, justamente, imagine, o senhor já tem todo o comitê montado. Imagina se chega uma decisão judicial lá mandando internar uma pessoa e que vai atrapalhar todo o planejamento e o trabalho do hospital do senhor, né? Eu acredito. Doutor, eu quero lhe dizer o seguinte, a consciência médica, nesse momento, ela sempre existiu, sempre existe, mas nesse momento também está muito sensibilizada. Então, se a gente
tem vaga, se a gente tem disponibilidade e o paciente chega com necessidade de UTI, jamais nós vamos devolver esse paciente. Quer ele tenha Não, Covid, claro. doença não Covid, tá certo? Agora, Não, sim. A preocupação é quando chegar a 100% da ocupação do leito, né? nós não vamos poder tirar um paciente que está na É, UTI para pôr um outro porque chegou uma decisão judicial, tá certo? não Aí eu acho pode. Sim, que, como o senhor colocou, aí há que ter o senso, o bom senso do sim, direção do hospital, com o comitê que está analisando os casos e tomar decisões. Nós não vivenciamos essa situação ainda, espero que não é. ocorra no Hospital Eu da espero Bahia. que não ocorra. Não, Isso com certeza. situação também, tenho um contato com as grandes instituições hospitalares do país, a nível de Rio, São Paulo, Porto Alegre, Recife, e essa realidade dos hospitais privados, ela é nacional. Quer dizer, Sim, esse expressivo, ele está comprometendo a rede privada, que, volto a insistir, diferente da rede pública. A rede pública são hospitais que foram montados, quer sejam hospitais de campanha, quer sejam hospitais, como ocorreu aqui na Bahia, o Espanhol, quer seja o Couto Maia, o Hospital Sagrada Família, por ações do governo do Estado, da Prefeitura, tá certo? Que sim, estão unidos nesse propósito de oferecer as condições melhores para a população baiana, tá certo? E a gente acompanha isso de perto. Então, são unidades especificamente montadas, preparadas para a Covid. Diferente das instituições privadas. As instituições sim. privadas têm que reservar também leitos de UTI, leitos de internação para pacientes de outras situações que não Covid e que, se não forem atendidos, eles também vão morrer. Não é só a É, Covid as pessoas. Então, é verdade. hoje que nós enfrentamos e que é uma realidade nacional. Sim. Doutor Jadelson, a gente não combinou antes qual seria o roteiro que poderia ser perguntado. Eu tenho algumas curiosidades. Por exemplo, a questão do convênio médico. É, em tempos de pandemia, me parece que tem alguns contratos de convênio médico que diz que não cobriria essa doença específica. Veio uma resolução da ANS e determinou que os convênios médicos cobrissem a questão da detecção do Covid-19. Está tendo algum problema no Hospital da Bahia em relação a convênio médico, o convênio médico cobrir esses gastos referentes ao tratamento da Covid-19? Não, até o momento não. O que existe é o que sempre existiu. Como são pacientes complexos, sobretudo aqueles que precisam de procedimentos mais invasivos e tudo, os relatórios médicos são feitos para os planos de saúde, justificando as intervenções, justificando as ações médicas, as atitudes, as medicações, e isso tem funcionado bem, as respostas têm sido positivas e nós não temos tido problemas maiores com Que bom. aos planos de saúde até o momento no tocante à liberação da assistência médica dos pacientes infectados pelo coronavírus. Nessa mesma resolução da ANS, a ANS sugeriu recomendou, na verdade sugeriu não, recomendou que o que não fosse urgente, o de tais tratamentos eletivos, né, fossem adiados para um momento posterior. E lá no Hospital da Bahia, eu vi que a gente tem mais, o Hospital da Bahia tem mais de 250 consultórios. E assim, por exemplo, tem alguns médicos que eu vou, que não são todos que lá não são no Hospital da Bahia, mas tem alguns médicos que são em outros locais, outras clínicas, e não estão funcionando, né? Justamente para evitar que possa chegar uma pessoa lá contaminada e contamine o restante do pessoal. No Hospital da Bahia, como é que está o funcionamento dos consultórios? Olha, nós deixamos, evidentemente, que o ato médico é um ato liberal. Não é? Sim, claro. Médico, por nenhuma razão, a ir para o consultório. Não é? Ninguém pode, isso é uma profissão liberal. E tem médicos que, por decisão própria, pessoal, resolveram abrir seus consultórios, estão atendendo seus pacientes. É evidente que tomando todos os cuidados. O hospital também, em relação ao centro médico, tomou os cuidados no sentido de higienização, no sentido de disponibilizar álcool gel nos consultórios, exigir o uso de máscara. Aliás, isso vale para todo o hospital. Ninguém tem acesso ao hospital sem estar usando máscara em nenhum setor do hospital. Os consultórios médicos, a recomendação de que os pacientes vão de máscara, que os médicos e as atendentes também estão de máscaras. Então, esses médicos que buscaram
reabrir seus consultórios, entendendo de que é importante, é necessário, de que as patologias dos seus pacientes devam ter, os tratamentos devam continuar, eles estão fazendo. Nós estamos montando, estruturando no hospital, e já já nós vamos estar disponibilizando também a telemedicina, não é? O Conselho Federal de Medicina possibilitou que nesse momento da pandemia, de que o recurso da telemedicina possa e deva ser usado, e ele é um recurso valioso. Não é? Muitos médicos já estão utilizando via WhatsApp, via outros aplicativos, e nós estamos montando, e acredito que nesses próximos dias a gente já vai estar disponibilizando para todos os médicos o recurso da telemedicina, onde aqueles pacientes cujos médicos, por alguma razão, não estejam atendendo, e entenda, tem médicos que estão acima de 60 anos, né? São grupos de... Tem médicos diabéticos, hipertensos, tem médicos que usam medicações imunossupressoras para tratar doenças, lúpus, como artrite reumatoide, como outras doenças, eles usam drogas imunossupressoras. Então, tem médicos que têm suas comorbidades também, sobrepeso. Então, esses médicos, eles buscam se proteger mais do que outros mais jovens. Então, o recurso da telemedicina que nós estamos disponibilizando, e que estamos nos preparando para montar isso, ele vai ser um auxiliar valioso nesse momento, como já tem sido em vários centros, para que o médico possa manter o contato com o seu paciente, possa se manter presente na vida do seu paciente. O que não pode acontecer é o paciente não ter acesso ao seu médico. Isso é muito ruim nesse momento, porque ele precisa de orientação, como se comportar, como usar suas medicações. Vários fakes têm surgido aí, estimulando pessoas a tirar o seu remédio da hipertensão, falando sobre remédio de diabetes, enfim. E nós queremos deixar muito claro, mantenham os seus tratamentos. Mantenham os seus tratamentos da sua hipertensão, do seu diabetes, da sua doença cardíaca, mantenha o seu tratamento da sua doença oncológica, do câncer, tá certo? Mantenha seus tratamentos, não adie seus procedimentos cirúrgicos, se eles forem indicados, até porque, doutor João Paulo, ao passar essa pandemia, e vai passar, imagine doenças todas, essas intervenções médicas, todas represadas, não é? Todas represadas. Sim. Cerca de 40% dos pacientes suspenderam seus tratamentos ou suspenderam as suas consultas médicas. Aí se diria, mas isso é no Brasil? Não. O maior exemplo, ainda terça-feira, eu tive o privilégio de entrevistar o professor Fausto Pinto, de Portugal, uma celebridade mundial na área da cardiologia, e ele nos disse que lá em Portugal, 36% das consultas médicas foram suspensas. E Portugal tem sido visto como um exemplo na Europa de gestão da Covid, tanto que eles já estão abrindo, estão num projeto já estão na segunda fase de um total de 4, de abertura das atividades escolares, comerciais, etc. Mas ainda assim, em Portugal, também os médicos perderam o contato com seus pacientes e vice-versa. Esse não é um bom cenário e esse pode ser um problema a mais que a Covid-19 traga, além do coronavírus. Esse problema das pessoas estarem protelando seus tratamentos ou não tomando as suas medicações, sobretudo para doenças de grande prevalência clínica, como é a hipertensão, o diabetes, o AVC, o infarto e o câncer. Tá certo? Isso nos preocupa sobremaneira. Eu penso igual ao senhor. Assim, principalmente, eu sou leigo na questão de medicina, mas eu sou curioso, né? Leio muito, assisto os jornais, eu leio as reportagens. E assim, eu posso, se eu estiver errado, o senhor me corrija, viu? Mas o que eu verifico é que a Covid ataca mais principalmente quem está com o sistema imunológico mais baixo, né? Então, nesse momento, é necessário que as pessoas estejam com a saúde em dias, né? E é necessário, então, que as pessoas realmente procurem manter sua saúde em dias através das medicações corretas, através da orientação médica correta. Eu fiz essa pergunta também porque eu passei por uma situação lá em Paulo Afonso, aparentemente, a área jurídica e a área de medicina não se cruzam, mas se cruzam muitas vezes. Mas a gente faz muitas perícias médicas nos processos previdenciários referentes à questão dos benefícios por incapacidade.
E me questionei muito se eu deveria adiar ou manter as perícias. E eu resolvi deixar a critério de cada médico se eles iriam realizar ou não as perícias. E, para minha grata surpresa, quase todos, eu diria todos, resolveram manter as perícias e estão sendo realizadas as perícias normalmente, claro, com todos os cuidados necessários, né? O distanciamento social, o uso da máscara, a disponibilização do álcool em gel, até porque, nesse momento, existem pessoas que estão dependendo dessa perícia para poder receber o seu benefício previdenciário, que é um salário mínimo, mas para essa pessoa é a vida da pessoa, né? Acho que as coisas, na medida do possível, tem que continuar. Eu penso igual ao senhor. Eu acho que é necessário que se continue. Em relação a... Eu vou comentar esse comentário final seu, mas em relação ao primeiro comentário, ao primeiro aspecto do seu comentário agora, veja, não é só o coronavírus. Todas as viroses, da simples gripe ao H1N1, a qualquer outra virose, se o indivíduo está com o seu estado imunológico comprometido, que nós chamamos de imunodeficiência, se ele está, a virose se transforma e ganha um corpo muito mais expressivo do que naquele indivíduo que está com o seu sistema imunológico competente. Porque o primeiro combate à entrada do vírus no organismo, quem faz é o sistema imunológico, não é? E às vezes é o primeiro e único. Então, o vírus, quando entra, o sistema imunológico é imediatamente ativado, não é? Todos os soldados do sistema imunológico não são colocados em prontidão, não. São jogados em cima do coronavírus ou de qualquer outro vírus para defender o organismo do invasor, não é? Pelos danos que o organismo prevê que vão. Então, se o indivíduo não está com o seu sistema imunológico atual, se ele não está com o seu sistema imunológico muito mantido ou comprometido, esse indivíduo ele vai ter essa virose, vai ter uma repercussão muito maior nele. Então, o que é o sistema imunológico atuante? É o indivíduo se manter saudável, é o indivíduo se manter em atividade física, é o indivíduo controlar o seu peso, a atividade física é essencial. Tem um fator aí muito importante, que é o sol, não é? O indivíduo se expor ao sol diariamente. O sol pressupõe aumento da produção da vitamina D, que não é bem uma vitamina, é um hormônio que tem um papel preponderante no desenvolvimento do sistema imunológico. Então, o indivíduo tem que estar muito bem estruturado em termos de saúde para poder que ele possa, o seu sistema imunológico, ajudar na primeira defesa quando o vírus penetrar no organismo. Então, esse é um aspecto relevante para qualquer virose, não é? Ou para qualquer doença. O sistema imunológico é um grande aliado e ele é tão simples de ser ajudado, o sistema imunológico, um exercício físico diário, uma exposição ao sol, uma alimentação mais saudável, evitar o ganho de peso. Esses são fatores simples que não custa dinheiro, não precisa ir para a farmácia comprar, está dentro de sua casa, está dentro de você. E, por último, reduzir o estresse. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, em relação aos médicos, que o senhor comentou, que resolveram manter as suas perícias, é como ele disse lá atrás, a acessibilidade médica frente a essa pandemia, ela está muito aguçada, muito aguçada. Os médicos perceberam que, mais do que nunca, o seu juramento de prestar atenção, de prestar assistência médica às pessoas, mais do que nunca ele é necessário. Mais do que nunca. E a medicina diz que você deve sempre buscar dar assistência o melhor de si para o bem-estar, o conforto, quer físico, quer emocional do seu paciente, dos seus familiares. Então, nunca a medicina ela foi tão... A sensibilidade médica, e eu não estou falando só em relação ao médico, profissional médico, estenda isso para todo o profissional de saúde. Nunca a sensibilidade do médico, da enfermeira, do fisioterapeuta, do nutricionista, da psicóloga, enfim, todos os profissionais de saúde, nunca ela esteve tão aguçada, nunca tantos se voltaram com tanta vontade, com tanto desejo de exercer a sua profissão com o amor, com aquilo porque ninguém é médico porque um dia acorda e diz eu vou ser médico. Isso é uma coisa que nasce de dentro do sujeito, faz parte da sua essência, o desejo, a vontade de ser médico. Aqueles que se equivocaram, entraram na faculdade de medicina
por qualquer outra razão, por influência de pais, por qualquer razão que não o seu desejo, a sua essência falando mais alta, tá certo? Esses indivíduos, tenho a certeza que não concluíram o curso médico. Eles deixaram o curso médico pela metade porque sentiram que aquela não era, usando uma expressão jovem, e nós somos jovens, aquela não era a sua praia. Então, quem realmente faz medicina por amor, faz medicina por dedicação, essas pessoas, elas realmente estão agora totalmente voltadas, todos estão ajudando. O médico que não está à frente, porque por razões que eu já citei, ele está buscando ajudar, ele está viabilizando medicação, ele está viabilizando ajuda nos hospitais, enfim, toda a classe médica e todos os profissionais de saúde, eles estão absolutamente envolvidos para ajudar as pessoas a superar esse momento de tanta dificuldade e que tanto aguçou a sensibilidade do profissional de saúde em todos os seus níveis. Eu concordo com o senhor. Os profissionais de saúde estão de parabéns, até mesmo porque, assim, no jargão popular, eles são da linha de frente, né? E são os mais atingidos. Os números mostram, as estatísticas mostram que quase no mundo todo, quem mais foi infeccionado com o vírus foi o pessoal da saúde, né? Que está ali na linha da frente, lá em Paulo Afonso mesmo. O primeiro caso não foi de uma pessoa da saúde, mas o segundo caso e o terceiro caso, de Paulo Afonso, foram de médicos. Médicos que tiveram contato com a paciente e que depois foram infeccionados pela paciente. E um deles, inclusive, precisou até de ir para a UTI, me parece que está no respirador. E, assim, realmente os médicos, não só os médicos, como enfermeiros e enfermeiras, como todos da saúde, estão de parabéns nesse momento de pandemia que a gente está passando, né? E por causa várias pessoas estão aí dando gratidão aos profissionais da saúde, não à toa. Oi, pode falar, doutor. Para que o senhor tenha ideia do quanto isso é verdadeiro, eu tive a oportunidade de manter contato aqui na Bahia, fora da Bahia, com médicos e profissionais de saúde, enfermeiras, amigos, que foram infectados pelo coronavírus na sua atividade profissional e que foram tratados e que foram curados e que voltaram e que estavam. E eu perguntava, e aí, como é? E agora? Adelson, eu estou louco para voltar para a linha de frente. Eu não temo esse vírus mais, eu estou louco para voltar, eu não temi quando eu não tinha sido infectado. Agora que eu não vou temer mais ainda. Então, realmente, isso é muito, muito bonito e eu me orgulho muito da minha classe, não só como médico, mas da minha classe como profissional de saúde e o que eu tenho visto no Hospital da Bahia, a dedicação, e eu queria aqui cumprimentar a todos os profissionais do Hospital da Bahia, como de todos os hospitais que estão na linha de frente desse processo e os que estão por trás, mas que não menos importantes, ajudando a fazer com que a linha de frente tenha as condições adequadas de atuação. E tem um grupo específico, doutor João Paulo, que eu queria falar um pouco, que às vezes a gente esquece, são os profissionais da limpeza, profissionais que estão nos hospitais. Eles estão lá, eles estão dedicados dia e noite, dando o melhor de si, sabendo da relevância que tem o seu trabalho para manter as estruturas higienizadas, para evitar que os profissionais se infectem, que as pessoas se infectem. Então, esses profissionais de higienização e limpeza, eles fazem o seu serviço com empenho, com dedicação, até com alegria, às vezes até cantando, tá certo? Então, a esse profissional, eu quero acrescentar o meu momento de agradecimento e de elogio pela forte atuação que eles têm tido nas instituições de saúde, que às vezes eles não são citados, porque eles estão lá limpando, lavando o chão, higienizando camas, higienizando elevadores, de hospitais. E da qualidade dessa higienização e da velocidade faz com que mais pessoas possam ser atendidas. Se o indivíduo tem alta e aquele leito precisa ser higienizado para entrar o próximo, eles fazem isso de forma muito ágil e muito eficaz, porque os produtos, para serem utilizados, são diferenciados, precisam ser qualificados. Então, meu reconhecimento e vai aqui do meu coração um abraço aos profissionais de higienização e limpeza de todos os hospitais da Bahia, do Brasil e do mundo, e um beijo carinhoso nos hospitais de higienização e limpeza do Hospital da Bahia. Meus queridos amigos. Que
Que mensagem bacana. Gostei muito, viu, doutor Jadelson? Gostei muito. Doutor Jadelson, outro momento em que o direito, inclusive agora na pandemia, que o direito e a medicina se cruzaram, foi recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou a Covid-19 uma doença ocupacional, né? Eu não sei se o senhor concorda com isso. Eu acho que depende da situação, né? Se realmente a pessoa foi infectada no ambiente de trabalho, pode até ser considerada uma doença ocupacional, mas se não foi no ambiente de trabalho, eu acho meio difícil você considerar isso como doença ocupacional, só porque é Covid, né? Assim, qualquer situação que um profissional esteja comprometido no seu ambiente de trabalho, ele deve ser avaliado dessa forma. Agora, generalizar isso, não é? Colocar isso de uma forma genérica, todo indivíduo infectado por Covid é doença ocupacional, isso realmente, na minha visão, porque é uma área que o senhor certamente tem muito mais... Sim, eu concordo com o senhor. Mas eu acho que ultrapassa um pouco aquilo que a gente possa imaginar como de uma coisa de bom senso, no mínimo de bom senso. Doutor Jadelson, eu deixei a última pergunta para o final, a pergunta talvez mais tortuosa para o final. E assim, até porque o senhor é cardiologista e até porque pode chegar uma demanda, para mim, por exemplo, uma ação de uma pessoa pedindo, por exemplo, que seja disponibilizada a cloroquina para que essa pessoa tome para se curar do coronavírus, né? Isso daí pode chegar nas minhas mãos, né, para decidir. E muita gente diz que não é para dar, muita gente diz que é para receitar. A OMS diz que pode causar graves consequências, inclusive cardíacas, né? Arritmias cardíacas. O senhor, como cardiologista, se eu fosse para dar uma liminar, o senhor achava que eu deveria conceder ou deveria negar a liminar nesse sentido de dar a cloroquina? Doutor João Paulo, eu fico muito confortável para responder essa. Primeiro, em relação à cloroquina ou à hidroxicloroquina, que o grande desafio no momento é que não existem ainda estudos clínicos que comprovem de que fato a utilização dela em qualquer das fases da Covid-19 de fato traz benefícios para os pacientes. Então isso é tácito no mundo inteiro, essa é a verdade da ciência. Muito bem. Mas não se faz medicina só com todas essas evidências. Essa é a minha visão. E prescrição médica, quer seja de aspirina, quer seja de Doflex, quer seja de Melhoral, quer seja de hidroxicloroquina ou cloroquina, é do médico. É do médico. Sim, tomar decisões judiciais sobre mandar prender ou mandar soltar é do juiz. Não é? Concordo com o senhor. Caso e assume a responsabilidade da sua decisão. Então, prescrever medicação, doutor, desde que medicina existe, é uma situação inerente ao ato médico. Então, o médico é que vai avaliar, primeiro, fruto das suas pesquisas, fruto das suas observações, fruto da sua experiência médica, se o que já existe no mundo hoje, as evidências que existem se satisfazem a ele, se a sua observação do tratamento dos pacientes que estão sob seus cuidados, se ele deve ou não prescrever hidroxicloroquina. Isso não é situação de decreto, isso é situação médica, tá certo? Então, o médico deve tomar a decisão, avaliar o risco-benefício da prescrição da droga, da hidroxicloroquina. E se ele julgar o juízo dele de que aquele paciente, por tais e quais razões, deve utilizar a hidroxicloroquina, e se ele avaliou o paciente e acha que o benefício é maior do que os riscos da utilização da droga, então o médico deve fazer sim. Eu defendo essa ideia, essa hipótese, de que é papel do médico ele tomar a decisão frente ao seu paciente se ele deve ou não deve utilizar essa medicação para tratar qualquer fase da Covid-19. As recomendações científicas são claras. A medicação
está em estudo e ela deve ser usada em protocolos clínicos rigorosos, tá certo? E com acompanhamento rigoroso de evolução dos pacientes. Isso é o que a ciência nos diz no mundo inteiro. Mas existe um grupo grande de médicos no mundo inteiro, e aí mais de 30%, de que, pelas suas observações, pela sua sensibilidade, pela sua experiência, eles acham que devem prescrever, que assumam a responsabilidade, inclusive Sim. de utilizar ou de prescrever a medicação, tá certo? Então, essa é o que eu penso, isso é o que eu defendo, isso é responsabilidade médica, tão somente do médico tomar essa decisão. E aí eu lhe diria que se o paciente deseja e o médico dele acha que deve prescrever, que então a situação seja feita. Então essa é a minha. Agora, quanto a mim próprio, eu tenho uma posição que é esperar que os ensaios clínicos que estão em curso, e são numerosos, são centenas, nas maiores instituições do mundo e do Brasil, que esses ensaios clínicos, que eles nos digam se de fato tem efetividade, em que momento existe e em que momento não, ou que não existe nenhuma efetividade e que a gente deve esquecer. Eu queria só lembrar um fato que tem angustiado milhares de pacientes. Essa é a história dos efeitos colaterais, inclusive cardiológicos, da hidroxicloroquina, que o senhor acabou de mencionar. Existem milhares de pacientes que usam hidroxicloroquina ou cloroquina para tratar doença autoimune, doença reumatológica, tá certo? Existem milhares de pacientes. E esses pacientes estão apavorados, porque, de repente, ninguém disse a eles que é uma droga que mata. O que eu acho, o que eu quero deixar claro, é que quando o médico, o reumatologista, o imunologista, o clínico, prescreveu hidroxicloroquina para tratar doença autoimune, artrite reumatoide, lúpus, etc., etc., ele avaliou bem o paciente. Ele avaliou a possibilidade do paciente aceitar, tolerar a medicação e os riscos, tá certo? Então, esses pacientes fazem uso crônico da droga. E é assim que toda droga deve ser prescrita. Aspirina é uma coisa muito simples, mas se eu prescrever aspirina para um indivíduo que tem úlcera péptica, eu posso promover um sangramento digestivo e levar o paciente a uma situação de alto risco. Então, quando eu prescrevo uma aspirina, a primeira pergunta que eu faço ao indivíduo é se ele tem alergia à aspirina, se ele tem alguma história de algum problema de ordem digestiva, para poder eu ficar, e outras situações que a aspirina não deve ser prescrita, para poder eu prescrever. Então, o remédio mais usado nos Estados Unidos é a aspirina. O americano acorda de manhã louco para tomar uma aspirina por razões as mais diversas possíveis. Tá certo? Então, de forma que, finalizando, prescrever medicação é responsabilidade médica, tão somente médica. E cabe ao médico assumir os riscos-benefícios de tomar, de prescrever ou não, e avaliar e ter a sua responsabilidade ética avaliada se ele prescrever qualquer droga, inclusive a hidroxicloroquina, sem indicação ou para quem não deveria ter tomado. Essa é a minha posição. Eu concordo com o senhor. E, assim, só para fazer um esclarecimento, não que eu quero prescrever, não. Mas, assim, por exemplo, tem muito caso, assim, não no caso da hidroxicloroquina, que é um medicamento barato, mas imaginemos que fosse um medicamento mais caro e que o SUS não quisesse conceder esse medicamento, né? Ou então que algum estado proíba, né? Embora haja a prescrição lá do médico que esteja acompanhando lá a pessoa que está doente. Eu acho que o juiz, nesse caso, eu acho que ele tem que levar em consideração e muito a questão da prescrição médica do médico que está acompanhando o paciente. E isso eu sempre fiz, até, não, como eu disse, não é o caso da hidroxicloroquina, por quê? Porque é um medicamento barato. Mas existem muitos casos em que são receitados muitos medicamentos caros e que não estão na lista do SUS, e que existe uma discussão muito grande no âmbito da justiça acerca se o juiz deve ou não conceder aquela liminar para conceder aquele medicamento. Eu vou na linha que o senhor disse. É de responsabilidade do médico que acompanha o paciente receitar. E se o médico receitou, eu, como juiz, vou forçar o Estado a conceder. Eu ajo da forma como o senhor disse. Então, para mim, hoje foi ótima essa conversa, porque está mostrando que eu estou indo de acordo com o que o senhor diz. O senhor é um médico muito gabaritado, né? É um médico de excelência e realmente a conversa está sendo excelente. Estamos chegando aos 10 minutos finais, doutor Jadelson.
Tem algum outro assunto que você gostaria de falar, de tratar sobre esse tema? Ou quer fazer suas considerações finais? Doutor, eu, mais uma vez, ali agradecer a oportunidade de estar falando para a população, para o público que lhe acompanha, tá certo? Via o Instagram, e dizer que a grande resposta a essa doença virá exatamente com a produção e a liberação a nível mundial e populacional de uma vacina eficaz e eficiente. As pessoas estão muito ansiosas com a questão da vacina. Eu recebo dezenas de mensagens por dia me perguntando, ouvem notícias via esse veículo extraordinário de divulgação de informação que é a internet. E eu tenho sempre dito, paciência. Não adianta ter uma vacina rápida que não seja eficaz. Aí vai ser uma tragédia. Você vai tomar, achar que está protegido, não vai se proteger e vai, evidentemente, que isso será uma tragédia. Então, os protocolos estão sendo acelerados, mas com responsabilidade científica. Não é? Os grandes laboratórios do mundo estão buscando, em vários países, essa produção dessa vacina, sabem da necessidade de que isso seja produzido com mais velocidade, mas existem etapas que não podem ser superadas sob pena de se perder a eficácia. Então, nós temos que rezar, aqui na Bahia, o Senhor do Bonfim, a nossa Santa Irmã Dulce, que nós possamos superar isso o mais breve possível, dentro do que seja necessário. E até lá, doutor, de fato, estimular as pessoas, sobretudo agora que nós entramos no pico da doença, que mantenham ainda o seu isolamento social. Quando sair, mantenha o distanciamento social. São duas coisas distintas. Isolamento é você ficar em casa. Ao ter necessidade absoluta de sair, não fique próximo das pessoas, não fique junto das pessoas, mantenha essa distância de 2, 3 metros, use as máscaras, lave as mãos, leve no bolso ou na bolsa um frasquinho de álcool gel, se pegar numa maçaneta, se pegar num carrinho de mercado, passe o álcool gel nas mãos, tá certo? Lave sempre as mãos com água e sabão, tá certo? E eu quero deixar também claro uma coisa para a população: você não tem que lavar as mãos com sabão bem lavada e passar álcool gel. Não. O álcool gel é uma alternativa porque você está na rua, você está no mercado, você foi na Caixa Econômica, você foi em algum lugar que você não tem uma pia com água e sabão à sua disposição. O melhor para todos é água e sabão. Esse é o melhor. O álcool gel é uma alternativa para você utilizar. Então, lavar as mãos com frequência, manter o isolamento social, se tiver que sair, manter o distanciamento social, usar sempre máscaras, tá certo? Eu tenho dito sempre o seguinte, e aí eu vou invocar ao seu parecer jurídico. O indivíduo sair na rua, for ao shopping, for ao banco, for uma reunião, qualquer local público, despido, sem roupa, ele está com um ato ao pudor público. Sim, não é? Sim, isso. Sem máscara, e aí o senhor sabe que o indivíduo pego sem roupas num ambiente público, ele pode ser até conduzido à prisão, né? Pode ser até detido. Isso. Se o indivíduo sair para a rua sem máscaras, ele está cometendo um ato contra a saúde pública, tá certo? E aí, certamente, isso terá que ter advertências sérias sobre isso e informações sérias. Então, eu quero me despedir dizendo que isso vai passar. Não há virose na história do mundo, mesmo em tempos idos da febre amarela que matou milhões de pessoas, que ela não teve o seu começo, o seu meio e seu fim. Toda virose tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Nós tivemos o começo, nós estamos agora no meio dessa pandemia e ela chegará ao seu fim. Ele pode ser um pouco mais curto, um pouco mais longo, dependendo do comportamento e da educação sanitária que as pessoas tenham consigo e com sua família. É esse o meu parecer final, lhe agradecendo mais uma vez a oportunidade. Doutor Jadelson, muito obrigado. Só palmas para o senhor, viu? Só Dinho aí, até Dinho entrou na live aí, agradeceu. Dinho é um craque. Eu acho que ainda dá tempo. Oi. Se ele não entrasse, eu puxava a orelha depois. Doutor Ian Furtado também, batendo palma para o senhor. E da filha Mariana, que me dá todo o suporte para que essas coisas todas... A eles, a minha neta Giovana, Rafaela, a Cinho,
a Clara, meus netos, que são minha razão, no momento, a razão da minha existência. Doutor Jadelson, tem um amigo meu que está acompanhando a live, é o doutor Francisco Catanino, e ele fez uma pergunta, não sei, eu acho que tem 5 minutos, talvez dê para o senhor responder rapidinho. Eu nem sabia desse remédio, ele perguntou sobre a ivermectina. Eu nem li nunca vi esse remédio, eu juro para o senhor, e ele perguntou aí por uma questão de... É um antiparasitário, é um remédio usado, Sim. inclusive, para parasitas humanos e para parasitas de animais, né? Gatos, cachorros, até... Uhum. Então, a ivermectina é um antiparasitário que é utilizado rotineiramente como antiparasitário e ele foi testado no laboratório, como várias outras, centenas e centenas de medicações, ele foi testado in vitro. E in vitro ele demonstrou no laboratório que ele inibe em até 95% a replicação do vírus. Então, ele foi separado, já que ele teve esse poder no laboratório, e ele está sendo, em ensaios clínicos controlados, sendo testado também agora em humanos, para ver se essa situação observada no laboratório, se ela se replica no ser humano como uma estratégia terapêutica também a mais para tratar a Covid. Então, essa é a situação da ivermectina. Ainda nós não temos estudos conclusivos, mas estamos ansiosos que surja. E a gente tem uma vantagem de que ela não tem tantos efeitos colaterais, embora também elas possam ter alguma ação, em alguns pacientes, possa ter alguma ação que a gente chama hepatotóxica, uma situação em relação a processos inflamatórios hepáticos. Mas é uma medicação habitualmente utilizada de forma rotineira para tratar a parasitose sem maiores complicações e ela está sendo testada em seres humanos, aqui no Brasil, inclusive, com estudos bastante avançados, conduzidos pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Marinha está utilizando num grupo expressivo de pacientes para ver se há e ela é recomendada nesses ensaios clínicos na fase inicial da doença, naquele momento que eles começam a ter os primeiros sintomas de falta de ar, de tosse, febre. Então, aí é onde ela está sendo preconizada. Mas, volto a dizer, ainda não temos dados conclusivos dos ensaios clínicos a respeito dela, mas a população já sai na frente, né? E a voz do povo é a voz de Deus, então sai na frente, buscando alternativas e que tomara que isso seja uma alternativa viável. Temos 3 minutos, não sei se dá tempo, mas o doutor Irã Furtado perguntou aí dos anticoagulantes. Não sei se o senhor pode responder rapidinho para a gente, a ele especificamente. Meu querido amigo Irã Furtado, meu advogado e querido amigo a quem tenho muito carinho. E, veja, os anticoagulantes também são uma arma terapêutica e já muda um pouco de figura. Os anticoagulantes têm sido utilizados como uma arma terapêutica importante em pacientes que estão internados e esses pacientes demonstram, porque uma das ações do coronavírus são desencadeamento de fenômenos trombóticos, quer a nível pulmonar, quer a nível circulatório. Então, para esses pacientes onde há evidências que ocorram fenômenos trombóticos, os anticoagulantes são utilizados, quer por via subcutânea, quer por via endovenosa. Eles não devem ser utilizados, mais uma vez, anticoagulantes têm seus efeitos colaterais importantes, produzem hemorragia, não devem ser usados como prevenção, como muitas pessoas acham que deva ser para coronavírus, nem por indicação de automedicação. Ele tem o seu espaço, sim, na terapêutica da Covid-19, em ambiente hospitalar, quando os médicos percebem de que existem evidências radiológicas na tomografia ou clínicas de que aquele paciente com a Covid está produzindo fenômenos trombóticos. Tá certo? Então, uma vez eu volto a dizer, é uma decisão médica. Prescrever a aspirina. Eu acho que o Instagram vai nos derrubar daqui a pouco. E eu acho que a internet ficou ruim, doutor Jadelson. Mas, de qualquer forma, doutor Jadelson, eu quero agradecer pela aula que o senhor deu, viu? Essa live foi sensacional. Gostaria de dizer que eu tenho um carinho imenso pelo filho do senhor. E espero conhecer o senhor em breve, pessoalmente. Ainda não tive o prazer de conhecê-lo, mas só ouço elogios do senhor. Eu esqueci de mandar para minha mulher, Tânia, que está nos assistindo. Sim. Para Cassandra e Sami, meu genro, que os dois são filhos que Dinho e Mariana trouxeram para mim. Joia. Obrigado, viu, doutor Jadelson? Espero que tenha gostado da live. Para mim foi sensacional.
E forte Obrigado. abraço quem sabe em breve a gente se conhece pessoalmente. Gostei muito pelo tom coloquial e o prazer e o privilégio será meu de conhecê-lo. A